Oi, aqui é a Sereia e hoje eu vou dar 5 dicas para você poder escrever uma boa história. Você que está começando agora ou já escreveu há algum tempo, possivelmente deve conhecer algumas das plataformas de fanfics disponíveis por aí. Tem o Wattpad, o Social Spirit e o Nia, que está se transformando no Plus Fiction. Eu conheci eles lá para o início de 2013. Nesse meio tempo até aqui, eu consegui reparar algumas coisinhas que dá para dar um bom caldo nesse vídeo. A primeira dica é sobre a sinopse. Ela precisa apresentar um gostinho de quero mais, como se fosse, na verdade, um resumo dos primeiros capítulos da sua história. Ela não pode entregar nem o final, nem o ponto-chave, porque senão acaba ficando um pouco chato de entender. Possivelmente mais pra frente é capaz de fazer algum vídeo sobre sinopse, mas o que importa agora é que elas não podem ser nem muito longas, nem muito curtas, porque dependendo do conteúdo da sua história, pede algo um pouco mais mediano, então 2 frases não vão conseguir passar o que você quer. A segunda dica é sobre você ter uma boa escrita. Se você não é muito confiante com o que você escreve, não confia muito no corretor do computador, eu aconselharia você a ter uma beta, que pode sempre te dar algumas outras ideias de como você pode seguir com a situação, ou então, isso não está muito legal, vamos mudar? O segundo ponto sobre ter uma boa escrita é uma coisa que eu aprendi ainda no pré-vestibular e que com certeza eu vou levar para minha vida. Não pode ter repetição de palavra, porque acaba deixando o texto muito cansativo e você começa a ficar totalmente sem paciência e acaba irritando o leitor. Também precisa ter muito cuidado com vírgula para não se tornar uma coisa muito chata e cansativa. Até porque quando você lê, você vai respirando junto, então sua respiração fica lenta porque você vai fazendo muitas paradas. E isso incomoda o leitor e a sua respiração. Palavras difíceis também não são nada bem-vindas, porque além da repetição de palavras, uso excessivo de vírgulas, se você começar a usar palavras muito difíceis, vai cansar ainda mais o leitor. Por exemplo, em uma história que alguém está entrando em trabalho de parto, se o personagem vira e fala: "Ó Deus, o saco amniótico rompeu e o líquido amniótico está escorrendo", você não vai conseguir entender muito bem assim de primeira mão, só se você conseguir pensar. Então, se ele virar e falar: "A bolsa estourou", você consegue entender muito melhor, muito mais rápido. Então, o uso de palavras difíceis acaba cansando de novo. A terceira dica é um contexto geral. Por exemplo, eu tô cansada de ler fanfic de Supernatural e Mahjong de Supernatural, e uma coisa que me irrita bastante é sempre sem nome já começar morando no bunker com os Winchester. Não existe um motivo, explicação, razão ou circunstância para ela ter ido para lá. E a gente sabe que, assim, eles não trariam qualquer um para morar junto com eles dentro do bunker. Então, seria legal um contexto de como ela foi para lá, sabe? Eles resgataram ela anos antes, é uma irmã perdida, uma namorada, noiva, esposa. Não existe esse contexto, geralmente. Isso acaba enchendo o saco, porque contexto é sempre legal. A quarta dica é sempre deixar um gostinho de quero mais no final do capítulo. Uma dúvida, um questionamento, ou até mesmo não diria uma falácia, mas uma mentirinha, que as pessoas vão ficar com dúvida e continuar na história. E a última dica de hoje é você ter em mente uma quantidade certa de capítulos. Por exemplo, eu vou começar uma história agora e quero que aconteça isso, isso, isso. Então, eu tenho que ter mais ou menos 10 capítulos para isso acontecer. Porque senão eu posso ter só uma ideia e não ter a dimensão de como isso pode, até onde isso pode chegar. Isso pode acabar cansando, atrasando e eu me enrolando e me perdendo no meio da história, perdendo o sentido, o foco. Então, a partir do momento que você fala, não, isso vai ter 60 capítulos, eu vou conseguir me organizar melhor nesses capítulos para conseguir colocar toda a minha história, podendo ter um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal.